problema da fake news é que no passado a capacidade dela de se disseminar era muito mais lenta do que é hoje. Eu acho que esse é o nosso grande problema hoje. As fake news, elas sempre existiram, né? Quantas campanhas nós tivemos com jornais falsos, panfletados, né, no dia da eleição, informações com fake news. Acho que é um novo momento que nós vivemos e esse debate sobre política, democracia e justiça, eu acho que vem num momento muito adequado, né? A revolução tecnológica, né? As mudanças que o mundo vive, não apenas o Brasil, elas vêm contestando a democracia liberal. E os radicais, os extremistas e os autoritários, eu não chamo nem de direita nem de esquerda, os autoritários são antissistema, antidemocracia, eles vêm trabalhando, no meu ponto de vista, nessas redes sociais de forma muito organizada. É minha percepção que a coisa é muito mais organizada do que a gente imagina, né? Usando a tecnologia com muita competência para enfrentar os parlamentos, para enfrentar o judiciário e a grande qualidade que eles têm, não estou concordando, mas a grande competência, vamos dizer a melhor palavra, que eles têm, é que eles conseguem, né, em alguns países, assumir o poder, mas eles não sabem o que colocar no lugar. Então isso vem gerando instabilidade política de forma permanente em vários países. A gente vê o que acontece hoje na Grã-Bretanha, a própria Espanha, que não se consegue construir mais um governo majoritário como no passado, com 2 partidos, a diluição da participação, né, dos partidos, uma realidade que o Brasil já vive há algum tempo, mas por outros motivos. Então, esse debate sobre a democracia, ele é muito importante. E, parabenizando mais uma vez o presidente Marco Pereira, não dá mais para se usar a palavra AI-5 como se fosse, né, bom dia, boa tarde, oi cara, não dá. Né? Um repórter me perguntou agora, o que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Eu falei, leia o Google, pelo menos dá o Google lá, o que é AI-5, só o do Google, não precisa ir muito longe, não. Só ali ele vai... O que manifestação de rua tem a ver com AI-5? Se ela existir de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? Né? Então, eu acho que há um problema, inclusive, né, um desrespeito no que se usa, né, nas narrativas para explicar frases também mal colocadas do outro extremo. Eu fico pensando, ministro Salomão, por que os extremos, porque quem é o mais forte de um lado e do outro na política brasileira, me parece hoje que eles estão mais se preparando para uma briga campal do que para uma disputa eleitoral no futuro. Né? Isso me assusta, porque dá uma impressão que o ex-presidente da República estimula a manifestação da rua e o outro lado tenta se armar para o enfrentamento nas ruas. Como se em algum momento o Brasil tivesse uma manifestação a mais, como tivemos, graças a Deus, democrática nos últimos anos, isso fosse ser um problema para a nossa democracia. Muito pelo contrário, as manifestações, né, que são ordeiras, elas são sempre bem-vindas, né, porque elas representam o anseio e a crítica da sociedade ao governo, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, né, são todas legítimas, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é encontrar os instrumentos de fortalecimento das instituições democráticas. E o parlamento tem papel decisivo. Eu estava acompanhando a eleição de Portugal e depois acompanhei um vídeo que eu não tinha visto à época do presidente chileno, quando eles dão como solução, e a Itália fez isso, a solução do problema é reduzir o número de parlamentares. Quer dizer, o presidente chileno fez um discurso em junho, está aí no Google, onde ele faz um discurso no parlamento, num evento anual, e é aplaudido pelas galerias, quando ele fala, vamos fazer uma grande reforma constitucional, vamos reduzir o número de deputados e senadores. A própria política culpando a democracia pela rejeição da sociedade, certamente, ao governo do presidente Pinheira.
Da mesma forma, o presidente do PSD português perderam as eleições, mas propôs a redução do número de parlamentares. Então, essas soluções demagógicas, né, como se o problema tivesse no parlamento, tivesse nas instituições democráticas, elas precisam ter uma reação forte. E o parlamento brasileiro tenta, o presidente Marco Pereira falou, cumprir o seu papel institucional. Se enganam aqueles que acham que as reformas econômicas são apenas reformas econômicas. Elas são reformas sociais, porque o sistema previdenciário concentra a renda, a administração pública brasileira concentra a renda, né? O sistema tributário concentra a renda. Então, quando você reforma esses sistemas, liberando recursos para que o Estado tenha mais capacidade de investimento, você, na verdade, está reduzindo desigualdade. O Estado brasileiro, os estados na América Latina, com impostos e transferências, reduzem a desigualdade em 4%. Os países da União Europeia e da OCDE reduzem a desigualdade com transferências e impostos em quase 40%, 38%. Então, significa que o nosso Estado ele é concentrador de renda, né, e ele precisa ser modificado. E acho que o que o ministro Paulo Guedes precisa fazer é convencer rapidamente ao presidente Bolsonaro que encaminha a reforma administrativa para os novos servidores. Nós não queremos conflito com o passado, nós queremos construir um novo futuro. E, para isso, a gente precisa também reduzir as despesas correntes e investir e aumentar as despesas de capital. Porque na América Latina inteira, nos últimos 20 anos, quase todos os países aumentaram as despesas correntes em detrimento das despesas de capital. O que significa isso, do meu ponto de vista? Nós investimos no passado e abrimos mão do futuro. É um dado da realidade. E nós precisamos investir na qualidade do servidor público, sim, na segurança do seu trabalho, mas precisamos compreender que esse Estado, que custa 40% do PIB para a sociedade, sobra, no caso do governo federal, um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões, sobra 30 bilhões para investimento. Está errado. Independente se alguém pensa mais com viés estatal ou mais liberal na economia, mas esse Estado não atende ao cidadão. E para que a gente tenha uma democracia plena, as instituições precisam responder a essas demandas da sociedade, com redução de pobreza, desigualdade, melhoria da qualidade da educação e emprego. E isso é a base de tudo. Então, presidente Marco Pereira, te parabenizar pela iniciativa, pelo belo discurso. Acho que a gente não pode aceitar mais, de forma nenhuma, que se use essas palavras que tão mal fizeram ao nosso país e vão continuar fazendo, porque não acho que quando você usa de forma equivocada a palavra AI-5, a pessoa, um investidor que quer investir a longo prazo no Brasil, que ele se sinta confortável. Ao contrário, isso gera instabilidade e insegurança, e aí por isso que muitas vezes a gente vê o Brasil projetando crescer 2%, 3% e cresce 1%, como esse ano. Porque em vez de a gente gerar segurança jurídica institucional, nós mesmos vamos gerando as inseguranças que tiram o interesse e a confiança do setor privado de investir no nosso país. Então, agradecer muito, mais uma vez, a presença de todos, a presença do ministro Nefe Cordeiro, do Salomão, de tantos outros, com a certeza que esses debates eles são fundamentais para a gente reafirmar que não há outro caminho que não seja pela democracia liberal, pelo fortalecimento das instituições democráticas, para que a gente possa, de fato, construir um Brasil mais justo, com mais desenvolvimento. Para encerrar, eu estava dizendo na reunião agora lá na casa do presidente do Senado, vou voltar para lá, eu não fui eleito para ser juiz de vara de execução penal. Eu não fui eleito para aprovar lei, para soltar ou para prender. Eu fui eleito para fazer as leis que garantam um país mais justo e mais igual para todos. É para isso que eu fui eleito, né? Se a lei for uma lei justa, né, a sociedade vai compreender e, como todo, vai apoiar. Esse é o nosso papel, é o papel do parlamento em todas as áreas. Muito obrigado e bom dia a todos.